Olá, hoje nós vamos trabalhar o conteúdo de razão. Mas antes de eu continuar com a aula, eu peço que você se inscreva no nosso canal, curta, compartilhe o nosso vídeo, comentem, para que isso sirva-me de estímulo para que eu possa trazer outras aulas aqui para vocês. Então vamos lá. Razão. Razão é a divisão de dois números. O próprio conceito de razão é taxativo. Razão é a divisão de dois números. Aqui temos um exemplo. A divisão de 3 por 5 em forma de fração. Isto é chamado de razão. Ou pode ter esta outra representação, 3 dividido por 5. Os termos da razão. O que está no numerador nós chamamos de antecedente. O que está no denominador, que é o termo que está abaixo da barra, nós chamamos de consequente. Neste caso, o 4,5 é o antecedente e o 2 é o consequente. Aqui, o 3 é o antecedente e o 5 é o consequente. Vamos fazer alguma leitura e depois a representação na forma de razão. Temos aqui algumas comparações para a gente colocar em forma de fração. A primeira comparação. De cada 20 habitantes, 5 são analfabetos. Então temos aqui a razão, 5 está para 20, que é a leitura que a gente faz da razão. É igual a 1/4, ou 1 está para 4. Um dia de sol para cada 2 dias de chuva. Nós temos que 1 dia de sol para cada 2 dias de chuva. Então, a razão é 1 sobre 2, ou meio, ou 1 está para 2. De cada 10 alunos, 2 gostam de matemática. Então, vamos lá, a representação seria 2 está para 10, ou 2 sobre 10. Detalhes aqui que eu quero mostrar para vocês é que nós temos aqui nessa primeira comparação, em forma de razão, 5 sobre 20 é igual a 1 sobre 4. O que nós tivemos aqui foi a simplificação do 5, ou seja, a divisão do 5 por 5, que restou 1, e a simplificação do 20 por 5, que deu como resultado 4. Vejam bem, gente, que eu quero que vocês aprendam nesta situação. Este caso que eu vou comentar com vocês é porque vai ficar fácil para a gente resolver várias questões que envolver razão e proporção. Se vocês forem observar essa representação, essas duas igualdades aqui, elas já são uma proporção, que é o assunto que nós vamos falar mais adiante. Mas o que eu quero que vocês, neste momento, aprendam é que se eu dividir 5 por 1, vai dar 5. Se eu dividir 20 por 4, vai dar 5. Ou seja, o resultado que sobra à minha direita, ou vice-versa, que nós vamos ver lá para frente, é o próprio resultado do número que foi simplificado, ou por quem foi simplificado. Por exemplo, se eu tenho aqui a razão 5 por 20, e eu desejo saber por quem foi simplificado para sobrar 1/4, basta eu dividir 5 por 1, 5. 20 por 4, 5. Ou seja, tanto o 5 como o 20 foram simplificados pelo valor 5. Gravem isso aqui. Outro detalhe aqui, ó. 2 sobre 10.
que tivemos como resultado 1/5. Só que já é uma proporção. Na verdade, a simplificação dá a razão que sobrou 1/5. Então, por que número foi simplificado se a pergunta fosse feita? Para eu saber por que número foi simplificado, basta eu dividir o 2 por 1, que vai ter como resultado 2, e o 10 por 5 vai ter como resultado também 2. Ou seja, tanto o 2 quanto o 10 foram simplificados por 2. Prestem bem atenção nisso, que vai ser útil demais para a gente resolver inúmeras questões de proporção mais adiante. Prosseguindo com a nossa aula, nós vamos resolver a questão número 1. Uma razão pode ser definida como a comparação entre duas grandezas. Se A e B são grandezas, sendo B diferente de zero, então a divisão de A por B ou A por B é uma razão. Ou seja, o que ele está dizendo aqui na questão é que se eu tenho uma razão de A por B, B tem que ser diferente de zero. Ou seja, nós não podemos ter um denominador com valor zero. Porque não existe número, por exemplo, que dê para ser dividido por zero. Até porque zero é um valor nulo. Então vamos lá ler novamente a questão. Uma razão pode ser definida como a comparação entre duas grandezas. Se A e B são grandezas, sendo B diferente de zero, então a divisão de A por B ou A por B é uma razão. Vamos ver o que a questão pede. São exemplos de razões que utilizamos, exceto. De todas essas alternativas, uma não é razão. Então vamos ver se a gente consegue detectar aqui qual que não é razão. Velocidade média. Velocidade média a gente já estudou no ensino médio e a gente sabe que para se calcular a velocidade média eu tenho que ter a variação do espaço, ΔS, dividido pela variação do tempo, ΔT. Densidade. Também nós aprendemos no ensino médio que densidade é a massa de determinada substância. Opa, deixa eu dar uma apagada aqui para a gente fazer de forma mais organizada. Então nós aprendemos também que densidade é massa M dividida pelo volume. Então, toda vez que eu quero encontrar a densidade de determinada substância, eu tenho que ter a massa dessa substância dividido pelo volume. Pressão. Nós sabemos que pressão é determinada força sendo exercida em uma determinada área. Algumas situações, por exemplo, essa força ela pode ser a própria força-peso. Por exemplo, se você está em pé, o seu corpo está exercendo uma certa força, que nós chamamos de força, que é o peso do seu corpo, sobre a área. E que área é essa? São a área das plantas de seus pés. Então, você pode calcular a pressão através da força, nesse caso que eu dei esse exemplo, é o peso do seu corpo, sobre a área que são as plantas de seus pés.
Então, nós já conseguimos definir aqui a letra A, a letra B e a letra C. Vamos lá, a velocidade média é a variação do espaço, ou seja, ΔS, dividido pela variação do tempo, ΔT. Densidade é a massa dividida pelo volume. E pressão é força sobre determinada área. Vamos lá saber o que é temperatura. Como é que eu faço para encontrar determinado valor de certa temperatura? Eu vou chamar aqui de T. T tem que ser igual, toda vez que eu quero encontrar uma temperatura, eu tenho que conhecer primeiro a variação desta temperatura. Então, eu chamo essa variação de temperatura de ΔT. E o que é ΔT? ΔT é a temperatura final, TF. Está muito mal organizada, vamos organizar melhor aqui, fica mais bonitinho. Uma organizada boa aqui. Vamos lá. A variação de temperatura é temperatura final, TF, menos a temperatura inicial, TI, de determinada condições de temperatura e pressão, certo? Então, temos aqui já detalhado todas as situações. A questão quer saber qual destas situações aqui não é uma razão. Bom, velocidade média é a variação do espaço dividido pela variação do tempo. Logo, aqui nós temos uma razão. Densidade é a massa dividido pelo volume. Aqui também temos uma razão. Pressão é a força dividida por determinada área. Também aqui temos uma razão. Já para a temperatura, nós não temos uma razão, certo? Nós temos uma subtração entre a temperatura final menos a temperatura inicial. Ou seja, nós não temos, na última alternativa, que é sobre temperatura, nós não temos uma razão. Portanto, a nossa alternativa correta é a letra D de dado. Questão número 2. Em uma seleção, a razão entre o número de homens e mulheres candidatos à vaga é 4/7. Sabendo que 32 candidatos são do sexo masculino, o número total de participantes na seleção é, vamos voltar mais uma vez, ler a questão. Em uma seleção, a razão entre o número de homens e mulheres. Opa, temos aqui uma razão, uma informação importantíssima. A razão entre o número de homens e mulheres. Homens, razão entre homens e mulheres. Está dizendo que é 4/7. Então, vamos fazer a razão entre homens e mulheres. Eu vou chamar homens de H maiúsculo. Homens de H maiúsculo. E mulheres eu vou chamar de M maiúsculo. Por que eu coloquei H dividido por M? Porque justamente a questão está dizendo que a razão é entre homens e mulheres, ou seja, homem dividido por mulheres. E esta razão, ela equivale a 4/7, ou seja, ela é igual a 4/7.
7. Sabendo que 32 candidatos são do sexo masculino, o número total de participantes da seleção ou seja, uma informação importante que foi nos dada na questão é que 32 candidatos são do sexo masculino, ou seja, 32 candidatos são homens. Vamos substituir então o H por 32. Vamos substituir o H por 32. Por quê? Porque 32 são homens, ou seja, são do sexo masculino. Então, temos nessa representação 4 sobre 7. Daí vamos ver o que é que a questão está querendo. O número total de participantes. O que seria o número total de participantes? O número total de participantes é homem mais mulher. Opa. Vou apagar aqui. O número total de participantes são homens mais mulheres. Homens nós já temos que são 32, mas falta o número de mulheres. Olha só uma informação importantíssima que foi nos informada lá atrás. Se aqui é 4 e aqui é 7, então dá para eu saber o número que foi dividido para que o resultado aqui fosse 4. Como é que eu faço para saber qual é esse número? Esse número basta eu dividir. Basta eu dividir o 32. Basta eu dividir o 32 por 4. 32 dividido por 4, eu vou ter como resultado 8. Olha só. Vou ter como resultado 8. Isso não ficou legal. 32 dividido por 4, ter como resultado 8. 8 é o meu resultado. Então, perceba que o 8, ele é divisor tanto do 32 quanto do valor M, que eu não sei quem é. Que está aqui no denominador, certo? Mas vejam uma coisa, observem uma coisa. 8 vezes 4 dá o próprio valor 32, certo? Vamos lá? 8 vezes 4 dá o valor 32. Então, se eu quero saber o valor M, é só eu multiplicar o 8 com o 7. Então, 8 vezes 7. 7 vezes 8 dá 56. Portanto, o total de mulheres nesta seleção são 56 mulheres. Se você pegar o 56 e dividir por 8, vai dar os 7 aqui. Vamos lá, como foi que nós fizemos? Eu precisava saber o número que foi dividido o 32 para dar como resultado 4. Para isso, basta eu dividir 32 por 4, sobrou 8. 8 vezes 4 é o próprio 32. Então, como eu sei que o 32, que o 8 divide o 32, então automaticamente em uma razão ele também vai dividir quem está no denominador. Então eu já sei que o 8 também divide M, que é o total de mulheres. E eu sei que se eu multiplicar o 8 com o resultado que eu tinha aqui, que é o 7, que eu tenho, vai sobrar o valor que é o valor do total de mulheres. Ou seja, 7 vezes 8, 56. 56 por 8 vai dar o nosso resultado, que é 7. Então, qual seria o total de participantes na seleção? É o total de homens, que é 32. 32 mais
total de mulheres, 56 mulheres. Dessa forma, temos que o total de participantes da seleção é 32 mais 56. Temos então o total de 88 participantes, alternativa C. Eu espero que você tenha compreendido mais esta aula. Peço que você não deixe de se inscrever no nosso canal para que você aproveitem as próximas aulas que vamos postar. Abraços!